suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus estamos juntos nesta manhã de terça-feira, hoje 20 de agosto, mês em que nós aqui na Paraíba, Campina Grande, sentimos um clima muito agradável, clima frio, né? E isso é bom para a saúde, graças a Deus. Estamos mais uma vez nesta manhã de terça-feira, dia 20, realizando mais um programa Opção para a Vida. E nesta oportunidade, eu quero lembrar a todos que dentro de instantes estaremos ouvindo o pastor Musselman. Ele vai estar trazendo hoje a conclusão, iniciando a conclusão sobre o tema, o tríplice ofício de Cristo, Jesus como sacerdote. Antes, porém, desejamos ler para você que está conosco o versículo do dia. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, onde lemos: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Essa profecia de Isaías, no capítulo 65, está falando para nós gentios. Fui buscado por um povo que não era meu povo, que não era chamado povo meu. Lembrando que está escrito lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versos de 8 a 11, 12, onde ele diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o aceitaram, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós não éramos chamados ou considerados povo de Deus, nós éramos gentios. Mas quando ouvimos o chamado de Deus, aceitamos o convite de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Nós nos tornamos a partir dali povo de Deus. Mas a todos quantos o aceitaram, todos quantos o receberam, se tornaram filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. De sorte que esta promessa de Isaías, esta profecia de Isaías, ela cumpriu-se em nós ou para nós. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Que maravilha, não é? Nós que não éramos cotados, não éramos considerados povo de Deus, passamos a nos tornar, através da palavra que nós recebemos e ouvimos e aceitamos, nos tornamos povo de Deus. Que bom, não é? Você pode dizer ou fazer suas essas palavras? Espero que sim. Dentro de instantes estaremos ouvindo o reverendo Musselman trazendo a palavra sobre o tríplice ofício de Cristo. Antes, porém, só quero lembrar a todos a nossa 12ª excursão, que está programada para a segunda quinzena de janeiro de 2020. Nós estaremos realizando uma viagem durante 11 dias em todo o território de Israel, de norte a sul, de leste a oeste. Para maiores informações, você pode ligar para o fone 083 3063 3163, ou você poderá ir direto ao escritório da IT Travel, no complexo do Heron Marinho. Você vai lá, no 9º andar, sala 911, e você poderá obter as informações que precisa tomar. Se você não tem passaporte, tire o seu passaporte, é a primeira coisa que você tem que fazer, e depois obter informações sobre como proceder os parcelamentos. Então, espero que você seja mais um que nos acompanhe nesta 12ª excursão à Terra Santa. Lembrando, finalmente, que este pacote de janeiro, ele está completo. Ele compreende a parte aérea, a parte terrestre, parte hoteleira, toda está inclusa, inclusive com direito a 3 refeições. Pela primeira vez, você vai ter a oportunidade de café da manhã, self-service, jantar, almoço e jantar, refeições completas. Hotéis de 4 estrelas, então você pode sim estar conosco. Prepare-se desde já e esperamos viajarmos juntos em janeiro de 2020. Nesse instante quero deixá-los com o pastor Musselman trazendo a parte última sobre o tríplice ofício de Cristo.
Como eu falei para os irmãos, fiquei muito feliz com o tema dessa conferência. Não é um tema que você vê por aí, eu nunca vi por aí. E é um tema especial porque é um tema que nos apresenta a obra de Cristo de uma forma mais profunda. Quando a gente para pensar sobre esses 3 ofícios de Cristo, nós conseguimos analisar de uma forma mais didática, de uma forma mais profunda, aquilo que Jesus fez por nós. E nós estamos fazendo isso analisando o livro de Hebreus. Então estamos falando sobre o tríplice ofício e também fazendo um panorama de Hebreus para vocês entenderem a mensagem desse livro tão maravilhoso. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Hebreus 7, é de lá que nós vamos estudar. Na primeira mensagem nós vimos de Hebreus 1 até 2:4 e nós vimos Cristo como profeta. Na segunda, de 2:5 a 6:20, Cristo como rei. E agora nós vamos ver Cristo como sacerdote. E como eu falei, provavelmente vocês sabem, que Cristo não é o sobrenome de Jesus, certo? Jesus seria chamado de Jesus de Nazaré naquela época, que era comum o sobrenome da pessoa ser de onde ele veio ou cresceu. Cristo significa a mesma coisa que Messias, Cristo no grego, Messias no hebraico, e significa ungido. Ungido, por que ungido? No Antigo Testamento, nós tínhamos alguns ofícios, alguns papéis que eram ungidos com óleo. Os reis, que é o mais evidente, os sacerdotes também foram ungidos com óleos, e nós temos alguns casos de profetas que também foram ungidos com óleo. Só que essas coisas não se misturavam lá, e apontavam para um que ia ser para nós tudo isso, nosso rei, nosso profeta e nosso sacerdote. E Jesus é esse, que como rei lidera o povo de Deus, que como profeta revela a vontade de Deus e o próprio Deus ao povo, e como sacerdote oferece a si mesmo como sacrifício perfeito. Ele é o ungido de Deus que nós esperávamos. Agora, a ênfase de Hebreus, apesar dele tocar nos 3 ofícios, a maior ênfase de Hebreus, que ele gasta mais tempo falando, é sobre o sacerdócio de Jesus, que Cristo é o sumo sacerdote de nossa confissão. Por quê? Porque os leitores da carta aos Hebreus provavelmente estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo. Afinal, os judeus receberam o templo, os sacrifícios, os sacerdotes do próprio Senhor. Deus deu essas coisas para Moisés. Era como se um judeu chegasse, aquele outro judeu convertido, e dissesse: como que você vai até Deus sem um sacrifício, sem um sacerdote, sem um mediador? Você não lembra das vezes que as pessoas chegaram até Deus sem um sacrifício de forma impura? O que aconteceu com elas? Elas foram fulminadas. E é contra esse tipo de acusação que o autor de Hebreus está lidando. Só que ele não quer só mostrar que Jesus é um sacerdote. Ele quer mostrar que Jesus é o supremo sumo sacerdote e que não há outro igual. Ele fala no capítulo 8, no versículo 1 e 2. E aqui é o resumo de Hebreus inteiro. 8, 1 e 2. Então, o nosso autor nos ajuda e ele resume o livro para a gente. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal, e esse tal aqui é o destaque, tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. E novamente, aqui nós temos aquela mistura do ofício sacerdotal com o ofício real. O nosso sacerdote também é o rei que se assenta no trono nas alturas. Mas se você aqui não é um cristão, ou talvez essa conversa sobre sacerdote parece muito estranha para você, ou talvez você tenha amigos que quando você fala sobre Jesus é o nosso sacerdote, e eles olham para você com uma cara de: hã? Não é porque essas pessoas hoje não entendem o que isso significa, o que a gente precisa de um sacerdote. O sacerdote era alguém que oferecia sacrifícios a Deus, que se colocava como um intermediador entre o povo e Deus. Só que a nossa geração é a geração das coisas imediatas. Você quer falar com alguém? Você liga ou manda uma mensagem e já chegou. Você tem uma dúvida? Você procura no Google ou no YouTube. Nós somos a geração do fast tudo. Comida rápida, tudo rápido, tudo acelerado. Então é estranho para a nossa geração falar: olha, você precisa de um mediador. Você precisa de algo no meio.
Porque as pessoas pensam, se eu quero ir até Deus, eu vou. Eu rezo, eu oro, eu falo com Deus e Ele me ouve. E de certa forma, as pessoas estão certas em falar que não precisam de um pastor, não precisam de um padre, não precisam de um guru. Mas nós precisamos de um sacerdote. E precisamos de Jesus. Nós achamos muitas vezes que nós podemos chegar até Deus diretamente porque Deus é amor, e só amor. E se Deus é só amor, então Ele está de braços abertos, esperando que as pessoas vão. E daí quando o cristianismo fala sobre um Deus que é justo, um Deus que se ira, um Deus que é fogo consumidor, as pessoas parecem ficar indignadas. Talvez você fique indignado. Mas no fundo, ninguém quer um amor que não seja justo. Pensa na seguinte situação. Você tem uma criança miúda e uma outra criança mais velha, fortona. E essa criança mais forte está batendo a cabeça da criança mais fraca no chão. E o pai está do lado. E o pai não faz nada. Você diria que esse pai ama o filho? Não. Você vai falar que esse pai é um pai omisso. O amor que a gente quer é um amor que seja justo, que se importa com o mal e com o sofrimento. Nós queremos um amor justo, porque o amor que não é justo, ele não é amor, ele é sentimentalismo. Mas aí nós temos um problema. Porque se nós queremos um Deus que ama de forma justa e é justo de forma amorosa, o problema é que se Ele é justo, Ele vai julgar o mal. Ele vai defender o seu povo. Ele vai agir contra a maldade. Ele não vai ser inerte diante do mal no mundo. Mas daí qual que é o problema? É que nós somos maus. O nosso pecado gera o terceiro fruto do que eu tenho falado para vocês, que é agora a culpa. Primeiro era a ignorância, segundo corrupção e o terceiro, culpa. Nós somos culpados. Nós não somos o garoto indefeso sofrendo somente. Nós somos aqueles que maltratam dos outros, da criação, e que desprezam o próprio Pai. Nós somos rebeldes com a ficha suja no cartório. Na lava-jato de Deus, todos estamos culpados. E é por isso que nós precisamos de alguém que se coloque no meio. Alguém que vá e interceda a nosso favor. Nós precisamos de um sacerdote. E a boa notícia é que para o nosso grande mal, Deus deu um grande remédio. Jesus Cristo. Ele é nosso supremo, sumo sacerdote. E o sacerdócio dele é supremo. E é isso que nós vamos ver hoje, esses dois pontos. Nós temos um sacerdote superior com um sacerdócio superior. No capítulo 7, fala sobre Cristo como sacerdote superior. E do 8 ao 10, um sacerdócio superior. Então vamos ver Cristo como nosso sacerdote superior. E nós estamos falando que Cristo é um sacerdote, mas um judeu que entrasse aqui e falasse, calma aí. Sacerdotes são tirados da tribo de Levi. E Jesus, como nós sabemos, é da tribo de Judá. Não pode se levantar um sacerdote da tribo de Judá. Deus falou que não podia acontecer isso. E aqui que o autor de Hebreus conhece muito bem o Antigo Testamento dele. Ele vai até o Salmo 110, 4, e ele cita aqui. E o Salmo 110, 4 fala o seguinte: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você conhece Melquisedeque? Você já ouviu falar de Melquisedeque? Melquisedeque é uma figura em Gênesis 14 que aparece e some assim. E é muito interessante. Primeiro, o nome Melquisedeque, o autor de Hebreus vai explicar, significa rei de justiça. E ele era, Gênesis nos diz, rei de Salém. Havia várias Saléns naquela época. Uma delas possivelmente Jerusalém. Ou seja,
ele é o rei da justiça e o rei da paz, que é isso que excelente significa. E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Olha que interessante, esse sacerdote era rei e sacerdote. E a coisa começa a ficar mais estranha. Se você pega o livro de Gênesis, ele é todo dividido em genealogia. Nós temos 11 genealogias lá, e toda hora nós lemos: fulano viveu tantos e tantos anos e gerou ciclano, depois de gerar ciclano, viveu mais tantos e tantos anos, morreu com tantos e tantos anos e teve filhos e filhas. Todo mundo que é importante em Gênesis tem uma genealogia. Melquisedeque não. Melquisedeque aparece e some. Ele não tem, por assim dizer, quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Ele só está lá. Ele só aparece. E o autor de Hebreus fala, interessante, num livro que se importa tanto com genealogias, nós temos uma figura que aparece e vai como sem princípio e fim de dias. Parece alguém que a gente conhece, que é um sacerdote rei também. E tem uma terceira coisa bem interessante para completar essa figura estranha de Melquisedeque, e que nós lemos em Gênesis 14. Abraão tinha acabado de voltar da batalha, e ele encontra esse sacerdote, Melquisedeque, e algo bem inusitado acontece. Esse sacerdote abençoa Abraão, e Abraão lhe dá o dízimo. Do nada, você tem um sacerdote que aparece, e Abraão se submete à bênção dele e lhe dá o dízimo. E o autor de Hebreus vai falar, é o superior que abençoa o inferior. E daí Melquisedeque some de toda a Bíblia e só vai aparecer no Salmo 100. A história de Melquisedeque não aparece. E o autor de Hebreus olha para isso e fala, aqui nós temos um tipo, uma figura de Cristo. E quando Deus, no Salmo 100, inspira Davi a escrever aquele salmo, ele fala o seguinte, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Primeiro, veja, ele fala que é segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o autor de Hebreus vai falar que Jesus é superior à ordem de Levi, porque Melquisedeque era superior a Abraão. Afinal, o maior abençoa o menor. E Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. E o autor de Hebreus vai falar que é como se Levi, a tribo de Levi inteira que estava em Abraão, por Abraão desse o dízimo para Melquisedeque. O que ele está falando aqui, que essa ordem que o Salmo 100 prometeu, é maior que a ordem dos levitas. Jesus vem de um sacerdócio de uma ordem superior. Em segundo lugar, o texto diz, tu és sacerdote. E é interessante aqui que o texto do Salmo é escrito depois da lei, centenas de anos depois da lei ser dada. E o autor de Hebreus olha para isso, em Hebreus 7:11 ele fala o seguinte, acompanha comigo. Se portanto a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Por que Davi, 500 anos depois, fala que nós precisamos de uma nova ordem sacerdotal, que não é a de Levi? Porque além da ordem de Cristo ser superior, ela é também posterior. E em terceiro lugar, o texto nos diz, o Senhor jurou e não se arrependerá. Veja, os levitas e os sacerdotes foram estabelecidos segundo a lei, mas esse sacerdote, o Senhor jurou. É estabelecido com um juramento, mostrando quão mais firme é a resolução do Senhor, que Ele não ia se arrepender disso, não ia voltar. Esse último sacerdote vem para ficar. É um sacerdócio que é de ordem superior, posterior e imutável. O texto também nos diz em quarto lugar que é para sempre.
Os sacerdotes do Antigo Testamento morriam, e eles morriam porque eles eram pecadores. Veja que o versículo 26 de Hebreus 7 diz: com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, o sacerdócio de Jesus é melhor porque é de uma ordem superior, posterior, imutável e perfeita. E em quinto lugar também na palavra para sempre, porque aqueles sacerdotes levíticos morriam. Você precisava de toda vez que ele morria um novo, e um novo, e um novo, e um novo. E nenhum sacerdote resolvia a questão, porque sempre precisava de um novo, de um novo, de um novo, que fosse o mediador. Mas o Filho, amados, é constituído sacerdote para sempre. Veja o versículo 25 agora de Hebreus 7. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Nosso Senhor vive sempre executando o seu ofício sacerdotal. E ouça essas palavras no fundo do seu coração: Jesus vive sempre para interceder por você. Nesse exato instante, Jesus está diante do Pai, intercedendo por você. Sabe quando você pede oração para um irmão e ele ora com você e você se sente encorajado, renovado? Jesus ora agora por você. O sacerdócio de Jesus é de uma ordem superior, posterior, imutável, perfeita e eterna. Amados, aleluia, o nosso sumo sacerdote é superior, é de um sacerdote assim que nós precisamos. É por isso que o autor de Hebreus quer falar para aqueles judeus convertidos: por que vocês querem voltar para aquela antiga ordem levítica, se nós temos algo que é muito melhor? Por que vocês querem voltar para o que é inferior, anterior, mutável, imperfeito e passageiro, se Cristo é melhor? Cristo é melhor e nos dá uma esperança melhor para nos achegarmos a Deus. Nós não precisamos voltar para outros sacerdotes falsos, outros falsos e incompletos mediadores. E é triste como a nossa sociedade está cheia de falsos mediadores. Não sei se você já viu o filme O Alto da Compadecida. E no momento que João está no julgamento, e ele está diante de Jesus, e ele fala que ele vai apelar para alguém que está mais perto dele. E em vez de apelar para aquele que é o nosso sumo sacerdote, que encarnou por nós, ele chama Maria. E ela intercede em favor de João, o ator, roubando o lugar que pertence só a Jesus. Nossas religiosidades, nós colocamos outros mediadores. Se isso acontece na igreja católica, no meio evangélico, muitas vezes nós colocamos nossos pastores como intermediadores entre nós e Deus. Nós colocamos às vezes outras pessoas ungidos, e nós esquecemos que só um mediador entre Deus e os homens: Cristo Jesus, homem. Ele é nosso supremo sacerdote. Mas daí um judeu poderia perguntar: ok, mas e a aliança? E o templo? E os sacrifícios? Tá bom, Jesus é um sacerdote melhor, mas e as outras coisas que estão junto com o sacerdócio? E o autor de Hebreus vai falar: calma, eu não acabei ainda, tem mais. Jesus é muito melhor. Ele tem um sacerdócio superior, ele tem um ministério superior, ele tem uma aliança superior, e a aliança dele é baseada em promessas superiores. Ele tem um templo superior, porque ele não entrou no templo construído por mãos humanas, mas o templo que está no céu. E ele tem sacrifícios melhores, porque ele não fica oferecendo sacrifícios todas as vezes. Ele ofereceu a si mesmo como cordeiro perfeito uma única vez. Jesus tem aliança, templo e sacrifício superiores. Vamos analisar essas três coisas: aliança, templo e sacrifício. Veja, da mesma forma que 500 anos depois da lei, Davi fala que um novo sacerdócio ia vir, 600 anos depois da lei, Jeremias profetiza sobre uma nova aliança.
E se é uma nova aliança, isso mostra que a primeira não foi suficiente. Que ela precisava de algo, que ela não era perfeita. E o autor de Hebreus nota essas coisas no Antigo Testamento e ele argumenta baseado na própria Escritura sobre Jesus. Agradeço a você, telespectador, e também a sua compreensão de estar conosco amanhã para ouvir a continuidade e a conclusão desta mensagem. Que todos fiquem com Deus, deixo a paz do Senhor para você e para toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser.